Olá pessoal, boa noite, bem-vindas! É uma alegria estar ao vivo com vocês nesse dia tão especial que é o Dia da Mulher. A gente preparou uma live muito especial para vocês hoje. A gente vai conversar sobre a saúde da mulher de forma integral, sobre saúde física, saúde emocional, sobre a importância do autocuidado. Boa noite a todos, bem-vindos. Eu quero chamar as nossas convidadas. Boa noite, gente! Peraí. Olá, pessoal, boa Olá, boa noite, noite. bem-vindos. Oi, doutoras. Muito feliz de Boa estar aqui noite, também, Daiana. Obrigada bem-vindas. aí. Que alegria estar aqui Prazer com estar com vocês, meninas. vocês. Também é um prazer. Acho que vai ser muito boa a nossa live aqui, com É uma muita coisa legal alegria. para a gente discutir. Muito bem, deixa eu apresentar para vocês as nossas convidadas. A nossa live de hoje, ela é uma live especial porque a gente quer conversar sobre a saúde da mulher de uma forma integral. Com certeza vocês viram hoje, ao longo do dia, muitas homenagens para a mulher. Muitas homenagens chamando a gente de guerreiras, de batalhadoras, daquela que dá conta de tudo, da super-heroína, da super-mulher. A gente quer trazer para vocês um outro ponto de vista. Nós somos sim tudo isso, mas nós queremos também poder ser a mulher que precisa de ajuda, que pede ajuda, que recebe apoio, que pode se mostrar vulnerável e que começa a ter um entendimento de que ela merece cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física. Então eu estou com essas 3 médicas especiais. Vou começar a apresentar as nossas convidadas para você. Eu estou aqui com a doutora Juliana Cividanes. Doutora Gil, vocês já conhecem, a gente já fez várias lives juntas. A doutora Gil, ela participa muito das lives da nossa causa Falar Pode Mudar Tudo, que é a causa de saúde mental, que eu já sou embaixadora desde 2020, uma iniciativa da Libs Pharma. E a doutora Gil está sempre com a gente Boa conversando sobre os noite, temas de muito saúde obrigada. É mental. um Então, doutora prazer Gil, boa estar noite, nessa bem-vinda. live. E eu vou estar aqui para agregar, né, na parte da saúde mental da mulher, em todo esse contexto psicossocial que nós estamos inseridas em pleno século XXI. Ótimo. Vocês já vão preparando as suas perguntas, viu? O pessoal que está acompanhando a gente, no finalzinho a gente vai abrir para as perguntas, responder todas as perguntas de vocês. Está aqui com a gente também a doutora Thalita Domenic. Doutora Oi, Thalita, que é pessoal. médica Obrigada, ginecologista. Daiana. É um Muito prazer obrigada, também estar doutora aqui com Thalita. vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a fase da gestação e do pós-parto aí, e a saúde mental das mulheres nesse período. A doutora Thalita está com a gente aqui pelo perfil @souúnica_sou_muitas, que também é um perfil da Libs Pharma, que fala sobre a saúde da mulher. Tem vários conteúdos interessantes. Se vocês ainda não conhecem, vale a pena acompanhar. E a gente também está recebendo hoje a doutora Rebeca Gerheld, que Boa também é médica noite, prazer estar aqui ginecologista. com todas Doutora vocês. Rebeca, Estou bem bem-vinda, boa feliz da gente noite. poder usar esse dia para comunicar com mais mulheres, né? Eu também sou médica ginecologista, assim como a Thalita, mas vou tentar focar na saúde da mulher em idade reprodutiva, fora do período ali gravídico puerperal, né? E das mulheres que já estão no climatério. Então, vamos tentar ajudar o pessoal aí. Bom, a gente tem muito assunto, porque a nossa ideia hoje é conversar sobre a saúde da mulher nas diversas fases da vida. A gente tem demandas físicas e emocionais muito diferentes ao longo da nossa vida. Tem a adolescência, tem a gestação, tem o pós-parto, tem a menopausa, e a mulher tem muitas oscilações hormonais, que podem sim, de alguma forma, levar a alguma questão de saúde emocional. Então eu quero começar conversando com a doutora Juliana, que é a psiquiatra. Doutora Juliana, para a gente voltar um pouquinho na história e entender um contexto que às vezes a gente não percebe, eu queria voltar um pouquinho para a gente pensar que a mulher sempre foi a cuidadora. Cuidadora do lar, antigamente a cuidadora do lar, a cuidadora da casa, dos filhos. Já há muitos anos nós conquistamos o direito ao trabalho, a nossa independência financeira. Só que a gente não ganhou uma promoção e ficou livre do resto. A gente ganhou um acúmulo de função, na verdade, né? Acumulou tudo que a mulher já fazia e mais muitas atividades da vida profissional. Doutora Juliana, a gente sabe que isso
causa assim um impacto. As mulheres estão exaustas, sobrecarregadas. Eu queria que você nos explicasse, de fato, o impacto Primeiro eu dessa queria falar, né, sobrecarga Daiane, na que saúde essa mental das história da mulheres. liberdade da mulher foi um engodo, né? Porque de verdade as mulheres elas foram atrás da igualdade, não necessariamente da liberdade. E a igualdade, né, não quer dizer que ela é quantitativa, era uma igualdade qualitativa, de ter um status de ser humano igual ao dos homens. Eu tenho os mesmos valores, os mesmos direitos humanos do que uma pessoa do sexo masculino. Isso não quer dizer que eu estou capacitada ou que eu quero fazer todas as tarefas que um homem faz, né? E vice-versa. Por quê? Porque nós somos biologicamente diferentes. Desde o nosso cérebro é diferente, né? Toda a nossa carga hormonal é diferente. As meninas vão falar bastante sobre as alterações hormonais que a gente tem no ciclo mensal e no ciclo da vida, e nosso físico é diferente. Então, quando as mulheres se rebelam, elas se rebelam contra, né, um modelo social que coloca a mulher como um cidadão, como um ser humano de segunda classe, e que nós não somos, né? E a gente só recebe essa promoção aí, que você falou, entre aspas, de passar, poder trabalhar, na Revolução Industrial, até porque pós-Segunda Guerra Mundial, e não tinha homens para trabalhar na fábrica. Então, como não tinha outra opção, nós acabamos recebendo essa promoção, né? E que não foi uma promoção, foi um acúmulo de tarefas. Coube às mulheres refazer aí, né, tudo aquilo que a guerra havia destruído, porque muitas vidas, principalmente vidas masculinas, haviam sido perdidas. Então a mulher passou a fazer de tudo: trabalhar, produzir, cuidar da casa, cozinhar. E esse modelo cultural, infelizmente, ele perdura até hoje, até o século XXI. É muito comum a gente ouvir os homens falando assim: ah, mas eu ajudo em casa. Você não tem que ajudar em casa, a casa é sua, você tem que cuidar da casa como a mulher cuida. A casa não é dela, não é só dela, é sua também, você mora lá. Né? É tão obrigação do ser humano feminino quanto do ser humano masculino fazer as coisas necessárias para a sobrevivência. Mas a cultura acaba deixando isso a cargo da mulher, e muitas mulheres também se sentem responsáveis. Então, assim, não estamos culpando só os homens, né? Nós estamos falando de um contexto cultural, porque muitas vezes a mulher também se sente responsável e às vezes até desvalorizada se ela não faz. Ela acha que ela tem que fazer isso pela sua família. Então, a gente vive num conflito muito grande que leva ao acúmulo de tarefas, que leva ao estresse e também à ansiedade, depressão. Então, esse conflito é um conflito constante na vida das mulheres. A Organização Mundial da Saúde, ela já nos mostra com dados concretos, né, que as mulheres e as brasileiras sofrem mais com ansiedade e depressão. A gente tem já quase que o dobro de prevalência em relação aos homens, né? Queria conversar um pouquinho agora com a doutora Thalita. Doutora Thalita, como é que você percebe pela sua experiência, né, no consultório, conversando sempre, as mulheres estão de fato exaustas e precisando delegar mais, precisando, não é pedir Com ajudinha, né, certeza, né? Eu acho que distribuir isso que a melhor as Gil tarefas? falou é muito real. Acontece isso, realmente a gente tem um acúmulo de funções, acho que nós quatro aqui também estamos incluídas nisso daí, né? E assim, existe essa questão que a Gil falou da ansiedade, da depressão, do estresse, ela pode atuar diretamente na saúde da mulher, levando a alterações do ciclo menstrual, por exemplo, né? E vice-versa também. A gente tem que pensar que nós, mulheres, como a Ju falou, somos uma máquina totalmente diferente dos homens, somos movidas a hormônios. E a verdade é que depois que a gente menstruou a primeira vez, a gente vai carregar essas alterações hormonais para o resto da vida. Então, durante toda a nossa fase
a partir do momento da primeira menstruação, a gente vai ter os ciclos menstruais com oscilações hormonais, o que pode intensificar esses sintomas de saúde mental. Depois vem a questão da gestação. Muitas mulheres, elas tentam postergar a maternidade por conta da vida profissional, daí rola o estresse, ela vai conseguir ou não engravidar. Tem as gestações indesejadas. No Brasil, infelizmente, a gente ainda é um país com muitas gestações indesejadas. Tem a própria gestação desejada, mas que entra num contexto família. Eu engravidei, mas e agora o meu trabalho? E eu vou ter que cuidar de casa? Um filho, hoje eu escutei de uma paciente, o filho custa caro. É isso, né? Então tem todo aquele dilema da gestação, depois tem o dilema da amamentação e do pós-parto, que também causa muito estresse, e isso vai depender de todo aquele contexto, porque a paciente vai estar aprendendo a como lidar com um ser novo e com tudo aquilo que vem junto com aquele bebezinho, né? Então, assim, a gente fala muito em rede de apoio e, de fato, isso é muito importante, mas nem toda paciente vai conseguir ter. E é um período, assim, a gestação e a amamentação, 2 períodos muito importantes de grandes oscilações hormonais e de grandes mudanças no cotidiano da paciente, que tem um potencial importantíssimo aí de deflagrar ou agravar a saúde mental dessa paciente, né? Então, assim, ou a paciente manifesta essas doenças mentais nessa fase, ou ela já tinha um histórico e isso se acentua nessa fase. E depois a gente tem o climatério, onde a gente começa a ter queda hormonal, que também, onde a saúde mental pode ficar bastante comprometida. Eu acho que, assim, sim. A gente vai conversar sobre fase por fase, né? Mas, doutora Rebeca, eu queria saber de você, para a gente começar, né, esse nosso fio condutor da nossa live de hoje, a questão da adolescência, né? A adolescência, a gente tem aí uma entrada, né, na questão de começar a ovular, começou a menstruação, começar a conhecer o corpo, e a gente tem muita gravidez na adolescência ainda no nosso país. Por mais que a gente pense, esse é um assunto resolvido, não é. Né? Só que, de novo, toda a responsabilidade por evitar uma gravidez na adolescência cai na menina, dessa mulher que está começando a vida. Que a gente Me tem conta um de ter pouquinho esse desse corpo que é contexto. capaz de gerar uma vida, às vezes vira o nosso maior desafio ao longo da nossa existência toda, né? E apesar dessa criança que vai chegar de uma gestação ser de responsabilidade igualmente desse homem com essa mulher que produziram esse novo ser humano, o fato de ser no nosso corpo, né, que esse indivíduo vai se desenvolver, traz uma imensa responsabilidade para essa mulher, porque daí todas essas conquistas que a gente está falando aqui ficam completamente ameaçadas com uma gestação vinda principalmente nesse momento em que essa mulher está em formação ainda, né? E fica também muito responsabilizada porque ainda não existe essa responsabilização real desse parceiro, e aqui a gente vai falar de um encontro heteronormativo, porque é dessa relação que pode surgir um bebê, e esse homem, apesar de ser um responsável igual, pelo fato de não ser no corpo dele, existe um distanciamento de responsabilidade, acho que começa aí, né? Então a importância da comunicação sobre as possibilidades contraceptivas é uma conversa de igual para igual do ginecologista com essa mulher que passa em consulta, mas esse início de vida sexual tem que ser igualmente responsabilizado com esse parceiro, até porque a gente não tem só o risco de uma gestação indesejada, a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, essa dupla responsabilização minimizaria não só as ISTs, como também as gestações não planejadas, porque se a gente somar contracepção, a gente potencializa a não gravidez, caso esse realmente não seja o desejo, né? Então, e realmente, assim, biologicamente, a gente tem uma capacidade reprodutiva exuberante na adolescência. O fato da gente entrar ali na menopausa por volta dos 50 anos de idade representa exatamente essa decadência da nossa capacidade reprodutiva. Então, não é mentira quando a mãe de uma adolescente fala, passou perto de um espermatozoide e engravida.
Porque é quase real, tá, gente? Cuidado. Então, a gente realmente, com a nossa capacidade reprodutiva elevada na adolescência, precisa falar sobre contracepção, até para que a gente seja coerente com todas essas conquistas que a gente está trazendo aqui numa data como essa. E para também ter saúde mental diante de tudo isso, até para também ter estabilização de humor, né? A gente sabe que padrão ouro para essas oscilações hormonais do ciclo mensal Sim. é a gente eventualmente trabalhar nesse ciclo, né? Então são possibilidades para a gente abordar no consultório que acho que toda mulher merece ter uma ajuda. A doutora Thalita trouxe uma questão muito interessante, que é a TPM, né? Tem mulheres, adolescentes e mulheres na fase jovem da vida que sofrem muito com a TPM, né? Com a oscilação, sofrem na questão físico e mental, né? Mau humor. E a gente já sabe que em alguns casos a TPM de fato pode carregar uma doença, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Doutora Gil, e depois eu vou querer ouvir a doutora Thalita também. Como é que a pessoa, a mulher, pode perceber se a TPM dela é uma TPM normal ou se ela precisa de uma ajuda psiquiátrica, médica, porque se transformou de fato num Então, transtorno Daiana, a disfórico TPM, a pré-menstrual? tensão Qual que é a pré-menstrual, diferença? né, são alterações, como você falou, físicas e emocionais que acontecem aí no período pré-menstrual por conta das alterações hormonais. A gente fala que todo transtorno mental, todo transtorno psíquico é o excesso ou a falta de alguma coisa. Então, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele é caracterizado quando essa tensão pré-menstrual, ela toma proporção, os sintomas tomam proporções que levam o paciente a ter um sofrimento e uma perda de liberdade nesse período. Então, o que seria um sofrimento, né? Então, um inchaço excessivo, dores pelo corpo que impede de fazer as atividades diárias, oscilações do humor que passam um pouco daquela questão de chorar com a propaganda da margarina, mas deixa a pessoa irritada, brigando ou incapacitada realmente para sair da cama de tão deprimida que ela fica. Então, dá uma disforia do humor, ela fica tanto deprimida quanto irritada. E isso se repete a cada ciclo, né? Então, geralmente ela primeiro relata isso para o ginecologista, né? A gente fala que o ginecologista é o médico da mulher, é o médico com quem a mulher tem mais contato e mais intimidade. E esse colega acaba sendo sensível para perceber, até porque ele só vê mulheres o tempo inteiro, que aquela mulher em especial está fora do padrão. Né? Os transtornos que os sintomas que ela tem estão sendo tão intensos que estão, de fato, impedindo que ela leve uma vida normal, aí, entre aspas, uma vida funcional nesses períodos. E daí precisa do tratamento psiquiátrico. Agora eu quero falar com a doutora Thalita e com a doutora Rebeca. Vocês duas podem dar a opinião aí sobre a pergunta. Passada a fase da adolescência, vem então a fase que a mulher decide gestar. A gente sabe que a gestação também é um período delicado, de muitas modificações físicas, né? E de emoções igual uma montanha russa. Começando com a doutora Thalita. Doutora Thalita, como é que fica a saúde mental da mulher Então, na gestação? E depois, doutora Rebeca, algo que cuidados que que a gente preocupa a pode gente ter aí? bastante, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? Então, assim, acho importante a paciente gestante, ela ter essa conversa, ela ter um vínculo realmente com o obstetra dela. Porque nós médicos, a gente tenta captar as coisas da paciente, mas se ela conseguir nos ajudar, facilita um pouco para os dois lados, né? Porque qual que eu acho que é o grande problema aí da gestação, de um transtorno mental durante a gestação? A verdade é que todo mundo vê sempre a gestação como algo bom, como algo maravilhoso, como algo que vai dar tudo certo, e nem sempre é assim. Então, pode ser uma gestação indesejada, pode ser que essa paciente não esteja passando por um momento bom, tanto pessoal ou profissional, ou algum familiar muito próximo doente. E essas coisas todas vão causando esse turbilhões de emoções, fora o medo do desconhecido, de quem vai chegar, de como eu vou cuidar, se eu vou dar conta, o que eu vou fazer, misturado
com um boom hormonal que a gente sofre na época da gestação. Então, eu acho super importante a paciente conversar com o obstetra sobre as alterações que ela está sentindo, porque ele, como médico, vai poder falar para ela, ó, isso é normal, isso é esperado, não, isso não está legal, a gente vai ter que resolver. Então, acho que essa conversa franca é super importante. É importante também a gente saber se essa paciente já tem algum antecedente de doença psiquiátrica, se ela já fez algum tratamento, porque isso vai fazer com que acenda ali um farolzinho, um sinal de que a gente tem que acompanhar essa paciente mais de perto. Como a Gil falou, é a gente, nós, ginecologistas e obstetras, que vão estar diretamente todo mês com essa paciente. No final da gestação, a gente vai estar a cada 15 dias ou toda semana com essa paciente. E nós não temos a obrigação necessariamente de tratar, mas sim de saber orientar essa paciente, de pedir ajuda, de ir num psiquiatra. É muito legal quando tem essa troca. Então, assim, a gente encaminha a paciente quando a gente acha necessário para um psiquiatra, consegue discutir o caso. Então, ó, ela me trouxe isso, o psiquiatra vai falar, ela me trouxe aquilo, e a gente chegar no melhor tratamento para essa paciente. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm medo de levar essas questões para o obstetra, ou por medo de serem julgadas, porque, teoricamente, na gestação tem que estar tudo bem, mas existe muito preconceito em relação ao tratamento medicamentoso psiquiátrico nessa fase. Mas hoje a gente tem drogas bastante seguras, liberadas na gestação, e o que eu costumo falar para a paciente é, se você não estiver bem, o bebê não vai ficar bem. Então, assim, a gente realmente precisa cuidar da sua saúde. Você não tem que pensar que a medicação vai agravar o seu bebê. Na verdade, a medicação vai melhorar você e, por consequência, você vai ter uma gestação mais saudável. Perfeito. Só complementar a Thalita, que acho que não tem grandes coisas para acrescentar, eu só acho que vale a gente trazer aqui a importância do acompanhamento psicoterápico mesmo, né? A gente conversa muito sobre todas as mudanças físicas ao longo da nossa vida como um todo, e da gestação especialmente, mas o nosso cérebro, com todas as nossas transformações e a distância que a gente tem desse órgão que funciona e que é afetado por tudo que a gente vive, só com uma boa academia do cérebro, que eu brinco com as pacientes, é que a gente consegue construir lastro para passar por todas essas fases que a gente vai viver. Até porque o que me abala não é o que abala a Dayana, a Gil, a Thalita, né? Então, a gente não vai enfiar numa caixinha, e a terapia traz essa individualização muito importante. A gestação, especialmente, transborda uma mulher que já não está se acessando, que já não tem uma ajuda. A gente sabe que a gente talvez está falando de um lugar de privilégio, mas existem muitos serviços que oferecem acompanhamento psicológico gratuito. Então, a gente precisa desconstruir esses tabus em cima da saúde mental para que a gente consiga, de fato, ir tendo essa base bem consolidada para que a gente viva todas essas etapas que a gente vai e quer viver, né? A gente quer viver muito. Então, acho que é um pano de fundo interessante também. Uhum. A doutora Thalita já comentou rapidamente, mas eu queria aprofundar o assunto com a doutora Juliana, sobre a questão do tratamento psiquiátrico durante a gestação. Então, é possível a pessoa, a mulher que já teve algum problema emocional antes e estava em tratamento, é possível, sim. seguir em tratamento durante a gestação? Comentário, assim, né? Em 1900 e nada, quando eu era residente, existia um mito, né, de que, como a Thalita falou, que gestação é tudo bom, que a gestação era protetora dos transtornos mentais. Então, quando a paciente psiquiátrica ficava grávida, não se preocupe, ela não vai ter crise. Por quê? Pelo aumento do estrógeno, o estrógeno seria um protetor dos transtornos mentais. Hoje, graças a Deus, esse mito não existe mais. Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam nele, mas a gente sabe que não é verdade. E é muito difícil, porque o preconceito do paciente, né, de não falar para o obstetra, para o gineco que tem transtorno mental, o contrário também é verdadeiro. Eles não falam para o psiquiatra que elas vão engravidar. Elas desaparecem e aparecem, tipo assim, com 6, 7 meses, deprimidíssimas ou em crise de mania, porque elas decidiram que ia engravidar, pararam a medicação, engravidaram
e daí volta para você dar conta daquilo que era para você ter cuidado desde o começo. Então, assim, vamos engravidar? Deixa eu falar com o seu obstetra, vamos começar junto um tratamento, mas não é isso que acontece, porque esse preconceito ele é bilateral. Né? A própria paciente tem preconceito em tomar os remédios psiquiátricos, os psicotrópicos durante a gestação. Porque também tem esse mito, né? Que o remédio vai trazer malformação, vai fazer com que o bebê nasça com problema. Sim, existem alguns remédios que são proibidos durante a gestação, que podem realmente trazer malformações, mas existem bastante medicamentos que são seguros e que, se usados com acompanhamento, vai permitir que essa paciente tenha uma gestação tranquila e que vai, no fim, ser bom para dupla, mãe e bebê, né? Doutora Thalita, a gente comentou as dificuldades durante a gestação, e aí vem o pós-parto. Né? O pós-parto tem uma mistura de emoções e de alterações hormonais muito fortes, porque de repente você está grávida, de repente o bebê nasceu, faz tudo assim. Me conta um pouquinho a questão da depressão pós-parto e também a gente vai querer entender a diferença do tal do baby blues que falam. Que toda mulher que tem filho passa pelo baby blues. Então, Não, é eu depressão costumo falar pós-parto. que assim, Explica pra gente essas pós-parto diferenças. é uma reviravolta mesmo, porque você tá lá grávida, cheia de estrogênio, e aí de repente alguém vai lá e tira a sua placenta, caem todos os hormônios de uma vez. Então, assim, o baby blues, na verdade, ele acontece justamente quando é logo após o parto, né? Nos 3 primeiros dias, quando a gente tirou a placenta, ela tem uma queda hormonal abrupta, sendo que ela estava com os hormônios elevadíssimos durante 9 meses. Né? E essa queda hormonal, pensa-se num ciclo menstrual normal, que nem a Rebeca estava falando, a gente tem uma queda hormonal e tem a TPM. Imagina uma montanha-russa, quase uma queda livre. Então, assim, Imagina ali, é né? isso realmente que acontece. É um período, o baby blues é um período de labilidade emocional, que a gente fala. Então, assim, a paciente tem hora que ela ri, ela tá super feliz com o neném, depois ela chora, e aí você conta uma história meio triste, ela chora, assim, e não sabe por que ela tá chorando. Mas é sempre importante a gente orientar a paciente a saber o limite desse baby blues. Primeiro que, assim, o baby blues, ele é transitório, toda mulher vai passar por ele, mas ele acontece logo no pós-parto imediato, e isso é uma tendência essa paciente melhorar rapidamente. O que não pode é ela manter os sintomas e esses sintomas irem se agravando cada vez mais. A gente tem uma incidência de 15% de depressão pós-parto, não é assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, a gente tem, nós obstetras tentamos perceber aquela paciente durante a gestação, como ela tá. Então, assim, se é uma gestação indesejada, se essa paciente está sofrendo algum problema familiar, algum problema profissional, a gente já dá mais uma atenção e já orienta essa paciente que ela pode ter uma depressão pós-parto. Mas, infelizmente, às vezes a gente é surpreendido. Tá tudo bem, a paciente não tem antecedente nenhum e ainda assim ela vai fazer uma depressão pós-parto. Então, a depressão pós-parto, a paciente, assim, ela não tem vontade de se cuidar, ela não tem vontade de cuidar desse bebê, ela fica triste, ela chora, ela realmente é muito triste, na verdade, de receber essa paciente, porque ela fala pra você, era tudo que eu mais queria, mas eu não tô feliz. Então aí vem as dificuldades de amamentar. Tem algumas pacientes que fazem um transtorno psicótico até, de rejeitar o bebê, de querer atirar o bebê, porque o bebê chora e aquilo irrita muito a paciente. E isso precisa ser tratado, porque eu falo que é o que a Rebeca falou, a gente deseja essas coisas, mesmo sabendo que coisas ruins podem acontecer no meio, e assim, é uma injustiça a paciente não ser tratada de uma depressão pós-parto, porque aquele período vai passar e ela não vai ter aproveitado e não tem como voltar, né? Sim. Mas assim, é tão importante isso que vocês estão trazendo para a gente, porque muitas vezes as mulheres não têm ideia de que essa oscilação hormonal de fato mexe, que às vezes a depressão pós-parto,
essa coisa que ela está vivendo, porque todo mundo diz, quando você se tornar mãe, você vai conhecer a maior alegria da sua vida. Então ela se prepara para isso, ela não se prepara para ter vontade de chorar o dia inteiro. E que importante vocês trazerem para a gente que isso pode acontecer, que acontece com 15% das mulheres, para que essa mulher não se sinta sozinha. Né? Então, assim, é muito importante a gente alertar as mulheres. Tudo bem se você está se sentindo assim, busca ajuda, vai passar. Não significa que você não ama o seu filho, significa que você está passando por um momento de vulnerabilidade. Mas, doutora Gil, como é difícil para a mulher ela conseguir se acolher, né? Ainda mais nesse momento que ela está cuidando daquele bebezinho que depende absolutamente de tudo dela. Né? Então, o que a gente poderia dizer para essas mulheres, doutora Gil, que estão passando por isso? Né? Era isso Como que eu se ia cuidar, como acrescentar. Além buscar de ajuda tudo, nesse né, momento tão ela se sente delicado? culpada, porque a culpa ela já é um sintoma da própria depressão. A depressão traz em si um sentimento de culpa. E ela está infeliz no momento que a sociedade apregoou para ela, que seria o momento de maior felicidade da vida dela, faz com que ela se sinta muito culpada. Isso faz com que muitas vezes ela não relate nem para a família, nem para o médico o que ela está sentindo, que ela se feche, que ela fique, guarde aquilo para ela, porque é como se fosse alguma coisa errada, alguma coisa feia. Uhum. Como que eu posso não gostar do meu bebê? E de verdade não é que ela não gosta do bebê, é que um outro, né, sintoma da depressão é o Isso, né? distanciamento Uhum. afetivo. Quando você está deprimido, é meio como se você não amasse nada nem ninguém, nem aquele bebê. E além de tudo, você está fatigado pela depressão, né? Tá se sentindo mal e tem que dar conta de cuidar de um ser que exige de você 24 horas para atenção. Você não tem força nem para cuidar de você, você tem que cuidar do outro. Então, o primeiro ponto que eu falo é ela tem que escolher alguém de confiança, se não for o marido, a mãe, a sogra, uma amiga, o médico, alguém de confiança, para quem ela possa relatar isso, para quem ela possa falar e pedir ajuda. E daí buscar uma ajuda especializada, né? Ir a um terapeuta, às vezes só a psicoterapia ajuda, dependendo da gravidade, às vezes não, precisa tomar medicação, então tem que conversar com o parceiro a respeito do uso da medicação, que vai ser importante, porque é esse momento, né, que é único, como a doutora Thalita falou, que não vai voltar, também tem um impacto muito importante no desenvolvimento neurológico do bebê. Aquele bebê que é filho de uma mãe que tem um transtorno depressivo pós-parto e não é tratado, ele tem uma chance maior, se não tiver o tratamento, o acolhimento, de vir a ter uma depressão no futuro. Então, é um transtorno que vai influenciar tanto a mãe quanto o filho. Então, primeiro, confiar em alguém para contar o que está se passando dentro de si. E, em segundo passo, buscar uma ajuda especializada. Uhum. Uhum. Perfeito. Eu acho esse tema tão importante porque muitas mulheres não sabem disso, não sabem que merecem se olhar com cuidado nesse momento. E eu acho que a gente, de alguma forma, acha que é normal a mulher ficar completamente exausta, em privação de sono, sem tempo para se alimentar, para tomar um banho, e achar que ela tem a obrigação de cuidar daquele bebê sozinho. As mulheres precisam de apoio no pós-parto, sabe? Eu sempre falo assim, eu tenho uma admiração, agora que eu sou mãe, eu tenho uma admiração tão grande por mulheres que cuidaram de bebês recém-nascidos sozinhas, porque eu não teria sido capaz, eu não sei como elas conseguiram, porque é exaustivo, você fica completamente esgotada. Então, que a mulher também possa perceber que ela precisa de ajuda, que ela precisa delegar, que ela precisa ter alguma forma de ajuda, de rede de apoio. E a gente sabe, infelizmente, que nem sempre é assim. Muitas mulheres estão sozinhas nesse momento e acabam passando por tudo isso. Mas agora eu quero tratar de um outro assunto. Não sei se a doutora Rebeca quer acrescentar alguma coisa nesse tema. Então, eu vou passar para o outro tema. Doutora Rebeca, a gente está falando aqui de gestação e pós-parto, mas a gente tem também muitas mulheres que decidem não engravidar, não ser mãe naquele momento, porque decidem priorizar a vida profissional. Eu acabei me enquadrando nisso, eu fui começar a tentar ser mãe com 37 anos. E aí não consegui naturalmente, precisei partir para um tratamento
E muitas mulheres acabam tendo um sofrimento imenso nesse tentar engravidar mais tarde e não conseguir. E aí começa, né, esse problema da infertilidade. Também é outro tema delicado. Você vê que nós somos complexas, cada mulher vai Exatamente. E sofrer de às uma vezes coisa numa a fase, saúde né? dessa mulher é tão cruel com ela que nem só porque ela quis adiar que ela tem uma infertilidade, né? Ela pode ter uma infertilidade mesmo sendo jovem, né? Então é importante a gente comunicar que também essas dificuldades para engravidar podem aparecer antes. E isso traz um impacto mental para essa mulher gigantesco, né? Se a gente está falando aqui de todos os desafios que trazem da nossa responsabilização por tudo que a gente vive, não conseguir engravidar deixa essa mulher se sentindo menos mulher, né? E aí, esse dia como hoje, por exemplo, a gente fica quase que achando que não merece celebrar o dia 8 de março porque não conseguiu ser mãe, né? Ainda, enfim, tem muitas questões diante disso. E tem muitos os mitos diante dos remédios psiquiátricos, diante desse contexto também, de tentativas de engravidar, né? Isso que a Gil trouxe, e acho que a Thalita falou também, do quanto essa mulher precisa estar bem para viabilizar essa gestação, esse parto, né, essa amamentação que vocês estavam comentando, para ela ovular, para ela ter capacidade reprodutiva também, é a mesma coisa, né? E ela não pode estar sozinha nesse processo, porque muitas vezes a infertilidade não é feminina, a gente tem quase que metade das infertilidades sendo também de responsabilização masculina, e por isso que é importante a gente sempre do casal, é sempre do casal. Infertilidade é do E aí casal, a gente muitas vai, vezes. até porque se a gente Sempre do descobre uma casal. infertilidade de fator feminino, a gente não descarta a investigação desse homem, pode estar dos dois, e mesmo que seja só de um, se esse casal tá tentando, é do casal, né? Então, a gente vê a configuração do relacionamento fica muito abalada por conta dessa eventual dificuldade para engravidar. E aí esse acompanhamento tem que ser multiprofissional mesmo. Da terapia, de novo, a gente falando aqui, e muito de eventualmente uma medicação ou outra, né? Tudo que nós estamos falando aqui seria perfeito nesse cenário de planejamento, em que a gente, enquanto está querendo evitar a gestação, conseguir ter saúde física e mental, e na hora que for programada, aí de fato, se todas as gestações fossem planejadas, a gente conseguisse ter esse ajuste medicamentoso se for preciso, enfim, seria o cenário ideal, né? Que não sumir, como disse a Gil aí, de repente só surgir de repente grávida, ou já surgir na infertilidade, né? Que a gente já tivesse esse acompanhamento aí. Mas acho que é bacana a gente trazer essa visibilidade da mulher que está com dificuldade para engravidar, porque falar sobre mulher não necessariamente é nem desejar engravidar e nem conseguir necessariamente. Exatamente. Tem que ser mãe. E tem também, que é o próximo tema que eu gostaria de conversar com vocês, as mulheres que decidem não ser mãe, ponto. Não é um desejo, não é um sonho, quer priorizar outras coisas. Doutora Gil, parece que a sociedade ainda não está preparada para aceitar uma mulher que decide, eu não quero ser mãe e estou muito bem resolvida com isso. E aí Sim, eu também acho que nós vem muitas estamos vezes uma passando pressão por uma emocional era de aí, não? muitas mudanças de paradigmas e que a sociedade não está pronta para alguns ou para todos eles, né? Cada vez mais eu recebo mulheres no meu consultório que optaram por não serem mães. Elas não querem ser mães, nem hoje, nem amanhã, nem depois. A carreira completa elas, o parceiro completa elas, o estilo de vida, a liberdade de poder viajar, a liberdade de poder se mudar. Às vezes tem um trabalho que é um trabalho universal e ela pode morar em qualquer país. Faz com que ela escolha não ter filho, né? E muitas vezes o que acontece é que no começo o parceiro concorda, né? Mas achando que no futuro ela vai mudar de ideia, né? E daí Que ela vai começam as mudar de pressões, ideia. tanto do próprio parceiro
quanto da família. Ah, mas vocês estão juntos há tanto tempo, vocês não vão ter filhos. E muitas vezes isso culmina no término do relacionamento e numa mulher angustiada, ansiosa, deprimida e se culpando, né? Achando que será que a minha decisão é tão errada assim? Eu não posso escolher, né, ter essa liberdade, viver a minha vida sem ter que cuidar. Tem mulher que fala, eu não consigo me imaginar sendo obrigada a cuidar de alguém 24 horas por dia. Eu não quero essa pessoa para eu cuidar. E é um direito, é uma liberdade que ela tem que ter. Mas realmente eu acho que a gente ainda não está preparado para isso, né? Então o preconceito fala alto e acaba gerando aí esses quadros de angústia, de estresse, de ansiedade. E agora eu quero passar para caminhando para o nosso último tema, mas que a gente ainda tem muita coisa para falar. E enquanto as doutoras respondem, eu vou abrir os comentários para começar a ler as dúvidas do pessoal que está acompanhando a gente. A gente tem aí uma média de expectativa de vida da mulher brasileira agora até 80 anos. Isso significa que se a gente pensar que a gente entra em menopausa, né? 50, Climatério, 47, menopausa, 50. o quê? 45, 50? Me ajudem. Vai, 50. A gente vai ter mais 30 anos, no mínimo, de vida em menopausa. Ainda tinha-se uma ideia de que a mulher na menopausa, entrou na menopausa, acabou a vida, não vai mais produzir, agora vai fazer tricô, né? E aí não é mais assim. A gente tem mulheres que começam carreiras, mulheres que formam família, mulheres que têm outras possibilidades. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente agora. Como é que é essa mulher que entra na menopausa hoje em dia e como é que a gente cuida da saúde mental dessa mulher? Assim, Não Daiane, sei eu quem acho que que quer assim, começar, os doutora 50 Thalita? hoje são os antigos 30, né? Então é o que você falou. Hoje a gente, em geral, posterga a maternidade por conta da vida profissional. Então, assim, uma mulher na menopausa hoje, ela tem filho pequeno, ela tá no auge da sua carreira. Ela não é mais aquela vovozinha que fica no sofá tricotando. Então, ela faz atividade física, ela tem vida sexual ativa, ela trabalha, ela tem filho pequeno, ela tem tudo isso que a gente falou durante a live toda e tem mais assim. Se a expectativa de vida é 80, vamos imaginar que tem mulheres que vão viver muito mais do que isso, né? Então, assim, ela tem quase mais metade da vida dela pela frente. Então, a menopausa hoje marca metade da vida da paciente. E isso eu acho que muda como a gente tem que encarar a menopausa, porque a gente falou um pouquinho mal dos hormônios aí, falando que as oscilações vão trazer as doenças mentais, mas quando a gente tem a queda dos hormônios na menopausa, isso se acentua bastante e às vezes é a primeira queixa da paciente. Então ela tem alteração de sono, ela tem depressão, ela tem alteração de humor, fica super irritada, ela tem um déficit de memória super importante, só que isso hoje não é admissível para paciente que tem mais metade da vida pela frente. Né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito especial para essa paciente. A gente tem que começar a conversar com ela sobre o que vai acontecer um pouco antes e já trazer para ela uma linha de raciocínio de que ela sim vai precisar ser tratada, porque hoje a sociedade não permite que ela conviva com esses sintomas que vêm junto com a menopausa. Eu acho que, pegando o gancho agora da Thalita, muitas vezes a gente também tem essas alterações todas sem ter ainda a ausência da menstruação. E aí a gente fica achando que a menopausa é só aquele momento que parei de menstruar e aí, de fato, eu tô na menopausa. E se a gente for falar só pelo nome, é isso mesmo, é a ausência da menstruação depois de um ano. Mas o climatério, que são todos esses sintomas que a Thalita trouxe para nós, ele pode começar a aparecer muito antes. E a gente, como médico da mulher, tem que ter a sabedoria de ir observando tudo isso, porque às vezes as manifestações vão ser muito mais mentais do que físicas, dos clássicos fogachos e das alterações menstruais. E a gente pode lançar mão dos remédios psiquiátricos, a gente deve ter essa paciente fazendo todo o pano de fundo, né, de se cuidar, atividade física, alimentação e tudo mais. Mas a gente pode também oferecer a ela a terapia hormonal, que também é envolta de um monte de tabus, para que ela consiga tentar caminhar
por esse processo todo que ela vai ter ainda no pós-menopausa, sem sofrer tanto, né? A gente precisa desconstruir um pouquinho todos os estigmas que estão em cima da terapia hormonal, porque a gente traz mais condição para ela de repente, sofrer menos, né? Doutora Rebeca, só para a gente explicar, então, eu também morro de dúvida disso. Climatério é o início dos sintomas, mas não é ainda a menopausa, porque a mulher ainda menstrua. Isso, a gente Então, pode ter, isso né, pode começar a o quê? A síndrome partir dos climatérica, 40 e são poucos? vários sintomas, igual a TPM pode ser vários sintomas, o climatério também pode ser vários, tá? Difícil da gente elencar a quantidade. Ele pode acontecer alguns anos antes da gente, de fato, parar de menstruar. Menopausa é um evento, né? Que é marcado pela última menstruação que aconteceu na minha vida, tá? E eu vou definir que eu tô na menopausa de uma forma em um olhar retrospectivo. Então, eu olho para trás e falo, há um ano eu não menstruo. Eu estou na menopausa. É um diagnóstico clínico, tá? Da gente contar essa história. Só que isso é pouco relevante, com todo respeito a esse momento, diante do que existe de sintomas climatéricos, que é muito raro uma mulher viver sem sentir absolutamente nada nessa transição. E se a gente fica muito focado na menstruação, a gente realmente deixa de ajudar, até porque tem mulheres que estão menstruando, Daiana, mas elas não estão menstruando mais a menstruação normal. Tem muito nesse momento processo de sangramento uterino anormal, por doenças uterinas que surgem muito nessa fase. Então, isso. Então, E a ela gente tem acha que muito está pólipo, menstruando e nem mioma, procura ajuda. endometriose, Olha que que traz importante transtornos isso. menstruais para esse momento. Ela fica só esperando parar de menstruar para achar que está na menopausa. E muitas vezes perde até o que a gente chama de janela de oportunidade, que é o momento ideal para a gente pensar em introduzir hormônio, para a gente usar a dose mínima necessária para deixar ela em condições saudáveis, fisiológicas, compensando o benefício acima do risco, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar, porque isso é uma coisa que vai acontecer com todas nós. E pode existir precocemente, né, Daiana? Pode existir antes de 40 anos de idade. Sim. Tem uma pergunta aqui, aliás, a Jana está dizendo, gostaria de saber mais sobre a menopausa precoce. No O que livro é antes dos caracteriza 40 uma anos de idade, menopausa tá? precoce, Mas se doutora a gente está Rebeca? falando que a média é com 50, uma mulher com 43 é cedo ela parar de menstruar e já ter sintomas climatéricos, né? E aí o que a gente tem de impacto é todos esses 10 anos que ela poderia menstruar a mais, não é só sobre menstruação e capacidade reprodutiva que a gente está dizendo, até porque capacidade reprodutiva mesmo já começa a cair muito bem-estar, 10 né? anos antes da menopausa. Então, a gente já 10 anos antes da menopausa já não tem grandes capacidades de se reproduzir. Mas o que a gente está dizendo sobre cuidar dessa menopausa, principalmente precoce, são os impactos mentais, que nós estamos falando muito aqui, e principalmente de construção de massa óssea. Tem comprometimentos muito relevantes que a gente precisa usar hormônio. Daí é quase que uma coisa assim, não dá nem para negociar muito. Porque a mulher que entra na menopausa no momento fisiológico, a gente pode até negociar. Porque a gente entende da hormoniofobia, a gente tenta desconstruir isso, mas... Pois é, mas isso a gente precisa desconstruir. A gente morre de medo, né? Só de falar de tomar hormônio, de... E é sempre bom a gente orientar, né, doutora Rebeca, que assim, nós estamos aqui, geral, claro, né? fazendo uma live em que a gente fala superficialmente desses temas, né? Para a mulher que está acompanhando a gente, se você acha que você está nessa fase, que você precisa de ajuda, sempre vai ser o seu médico no seu atendimento individual que vai poder te dizer, você precisa disso, você precisa daquilo, uma reposição hormonal ia ser bom para você. Tem casos que não pode fazer, né, em casos de câncer ou outras doenças. Então, nós somos muito complexas. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, né, você que está nos assistindo, sempre procura o seu médico, o seu ginecologista, explica direitinho o que você está sentindo. Eu sempre falo, não tenha vergonha de dizer o que você sente. Tem mulher que tem vergonha de dizer que fica com ressecamento íntimo. Você precisa dizer para o seu médico, porque ele vai muitas vezes te orientar um lubrificante, um creme, e a sua vida sexual vai melhorar. Então a gente tem que parar de ter vergonha de falar sobre o que a gente sente, no físico e no emocional, né, doutora Gil? Porque essa fase também pode trazer
alterações emocionais e levar a depressão, ansiedade, e essa mulher acha, Sim, ah, a eu tô na depressão menopausa, ela é então é muito normal, comum e não também na busca ajuda, menopausa, né? né? Assim como no pós-parto, na menopausa, o principal transtorno mental é a depressão, né? E tem essa história de achar que não, porque eu estou na Uhum, menopausa, tudo isso faz parte do mesmo conjunto, eu não preciso tratar nada. É assim mesmo. E tem um outro lado, né? Como hoje, uhum, como a Thalita falou, os 50 são os novos 30, muitas vezes a mulher, quando ela se vê no climatério, ou quando chega na menopausa, ela acaba entrando numa depressão ou num quadro de ansiedade, porque ela fala, eu não estou velha, como que eu estou na menopausa se eu não estou velha, né? Aquela mulher que está começando uma carreira nova, fazendo uma transição de carreira, muitas vezes está começando um relacionamento novo, está casando de novo, tem filhos pequenos, é, e é. Ah, doutora Gilma, te conto que eu já estou passando por isso, pois porque é, já estou vendo que meus óvulos já estão super eu baixos. Aí eu sou falo com o meu uma médico, mãe mas de eu tô filho tão pequeno jovem. na Aí ele, amor, menopausa. Eu você tá olho e com falo assim, mas eu não sou 41. velha, né? Eu sou jovem, né? Então, se Mas você eu não sou trabalha jovem. muito bem isso, né? Que Que bom que a gente se realmente a sente idade assim, né? hoje não está mais no corpo, não é mais a sua capacidade reprodutiva que vai determinar a sua capacidade produtiva na sociedade, você acaba entrando em piração mesmo. Então, tanto a Uhum, psicoterapia, a psicanálise, quanto a uhum, medicação e uma boa orientação clínica é importante para esse momento, porque fisiologicamente eu estou numa outra fase da vida, mas profissionalmente, pessoalmente, eu ainda estou em pleno vigor, né? Então, eu tenho que entender essas diferenças para não uhum. entrar em conflitos internos. Doutora Thalita, tem uma pergunta bem interessante aqui. A Amanda está perguntando: quem toma Bom, anticoncepcional então, assim, contínuo, como é que vai saber em que está em geral, a paciente menopausa? que toma anticoncepcional ou contínuo ou com pausa, ela não vai ter nenhum sintoma, tá? Porque ela, bem ou mal, está repondo um hormônio, né? Então, assim, eu costumo falar para as pacientes, se você estiver sangrando, se você estiver tomando anticoncepcional com pausa até 100 anos, você vai menstruar até 100 anos. Na verdade, assim, não é que ela vai menstruar, mas com a queda hormonal da pausa do anticoncepcional, ela vai ter um sangramento uterino e isso vai perdurar, porque isso nós médicos estamos fazendo, dando um hormônio para ela, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente pergunta Uhum, para a paciente a idade da menopausa da mãe, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quando foi, mas como a Rebeca falou, a média da mulher brasileira é 50. Então, como que a gente pode saber se essa paciente está na menopausa, né? A gente pode dosar um hormônio que chama FSH, ele vai estar aumentado, mesmo com o uso do contraceptivo, e aí isso faz com que a gente possa trocar o uso do contraceptivo por uma terapia hormonal. Por quê, né? Porque a terapia hormonal tem uma dosagem muito menor do que o contraceptivo. Então, aquela paciente que não ovula mais, ela não tem mais risco de engravidar, a gente pode diminuir a dose hormonal dela. Ou a gente está autorizado, sem fazer nenhuma dosagem hormonal, aos 55 anos, trocar esse contraceptivo por uma terapia hormonal. É muito legal as pacientes que usam contraceptivo até essa fase da menopausa, porque elas uhum, não passam por esses sintomas. Então, assim, a paciente passa por uma fase que a gente tem tanto medo, porque ela vai ter tantos sintomas, ela normalmente passa bem tranquila, fazendo essa transição do contraceptivo para terapia hormonal. uhum, uhum. E tem também uma outra pergunta, doutora Thalita, da Renata. Quem teve Então, câncer o de câncer de mama? mama, Quando começar a lidar hoje, com a né, ele é tido menopausa? como uma contraindicação para terapia hormonal, porque é um câncer que pode ser hormônio dependente. Se a gente já sabe que essa paciente já teve um câncer de mama, então ela já tem uma predisposição para tal, a gente não vai de forma voluntária fornecer um hormônio para ela, pensando aí que ela pode ter uma recidiva desse Uhum, câncer de mama. Mas hoje a gente tem algumas alternativas, e aí a gente vai olhar para essa paciente como um todo,
e tentar entender quais são os sintomas dessa paciente, o que ela está apresentando, e aí a gente vai tratar com um olhar nos sintomas. Então, por exemplo, se ela está apresentando calores, existem medicações que, na verdade, são até antidepressivas, a Gil pode falar melhor, que a gente pode usar para tratar as ondas de calor e que junto, se ela tiver uma alteração psiquiátrica, uma depressão, já vai estar tratando a mesma coisa. Secura vaginal, por exemplo, dor para ter relação. A gente tem hidratantes vaginais hoje livres de hormônio que podem ajudar bastante a melhorar essa condição vaginal da paciente para que ela se livre das dores. Massa óssea, então se é uma paciente que tem perda de massa óssea, que é bastante comum nessa fase, existe medicação específica para isso, fora a orientação de alimentação, de melhorar a ingesta de cálcio, de vitamina D, atividade física. Então, assim, é muito importante, a gente fala muito de medicação, mas a gente sempre tem que ter um olhar e orientar a paciente que ela também tem que fazer a parte dela, né? Então, por exemplo, uma paciente que teve câncer de mama, super importante ela ter uma dieta equilibrada, super importante essa paciente fazer atividade física regular. As chances dela diminuir a sintomatologia climatérica dela com isso são enormes e a preservação da massa óssea. A alimentação equilibrada, exercício físico e a boa qualidade de sono ajudam para absolutamente tudo, né? Eu não fiz nenhuma live até hoje, nenhuma reportagem para televisão nesses meus 20 e tantos anos de carreira que algum médico não tenha dito que para nossa saúde emocional e física a gente precisa movimentar o corpo, se alimentar bem, dormir bem. Então é um combo, né? Doutoras, infelizmente a gente está chegando no finalzinho da nossa live, a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, mas eu quero agradecer a todos vocês que participaram e quero deixar esses minutos finais com uma mensagem final de vocês. Né? Então, doutora Thalita, começando com você. Eu acho que assim, a mensagem final é essa. A gente está no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E por que a gente tem que comemorar esse dia, né? Porque a gente já conquistou muito, mas a gente tem muita coisa ainda para conquistar. Então, de fato, a gente precisa ser lembrada. E eu acho que a gente tem muitos motivos para comemorar. Mas essa questão que a gente falou muito aqui de equilibrar todos os pratinhos, então de ser mãe, de ser esposa, de ser namorada, de trabalhar, isso traz uma sobrecarga importante para a gente. Então a gente tem que encontrar meios de aliviar um pouco o nosso estresse. E é super importante, o que a gente também falou aqui muito, você confiar no seu médico, compartilhar com ele se alguma coisa mudou, né? Porque assim, você tem que ter alguém para te escutar, para você conseguir se ajudar. E assim, existem milhares de possibilidades da gente ser ajudada, mas a gente precisa querer e a gente precisa ter coragem. Acho que também é um ato de coragem. Mas é isso, a gente tem que ir conquistando o nosso espaço aos pouquinhos e a gente tem que se tratar porque a nossa expectativa de vida está muito alta, então a gente tem que viver esses 80 anos muito bem vividos. Ou mais, né? Alguém escreveu ali nos comentários. Quero viver muito mais que 80. A sequência Doutora de tudo isso que Rebeca, a gente sua já mensagem conversou, para que a final. gente se ajude enquanto mulheres, que a gente tenha coragem, como a Thalita disse, de se perceber na nossa existência e ir atrás de buscar a ajuda necessária, né? E para que a gente saiba que tudo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida acumula pontos para esse envelhecimento positivo. Então, se a gente já cria hábitos saudáveis, que são nossos melhores amigos. Lá na adolescência, que foi esse momento que a gente começou trazendo aqui na nossa construção da trajetória da mulher, a gente chega em todos esses momentos mais desafiadores, seja gestação, pós-parto e a própria menopausa, com mais estrutura. Primeiro pelo hábito em si, porque você já se entende como essa pessoa que faz, né, bons hábitos e é sua melhor amiga, e porque também você realmente, de fato, cria mais estrutura para ter menos sintomas, como a gente já tratou aqui, né. A gente poderia se estender super, mas a mensagem que acho que fica é essa, que a gente consiga se ajudar e que a gente seja a nossa melhor amiga. Eu também
adorei, achei que passou super Obrigada, doutora rápido. Gil. Eu acho que as meninas já deram essa mensagem aí do quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde, quanto a gente merece, porque a gente tem essas alterações hormonais que são diferentes dos homens, então a gente tem que ter esses cuidados. E reafirmar, né, que a igualdade ela não está na quantidade, ela está na qualidade, né? Da gente se sentir igual e não inferior. E eu acho que essa qualidade começa com o amor próprio. Então, a gente tem que aprender a amar a gente mesmo, a cuidar da gente mesmo, porque só assim é que a gente vai se sentir sempre igual e não inferior. Ai, gosto muito da mensagem de vocês todas, mas eu gosto muito dessa ideia de ser a sua melhor amiga e se amar, né? Porque se a gente não conquistar isso, né? Eu digo que é auto-amor, auto-respeito, auto-cuidado, auto-aceitação, a gente não vai conseguir nada porque a gente vai permitir que as pessoas nos desrespeitem, que as pessoas nos tratem mal, né? Se a gente não se ama e não se cuida, quem vai cuidar da gente? Tem que partir. Então também a coragem, né? Como a doutora Thalita falou, é muito importante a gente ter coragem de se cuidar, se permitir se cuidar, né? E também eu acho que nesse Dia da Mulher a gente não baixe a cabeça e não permita que os outros nos desrespeitem, né? Nós já conquistamos tanto e a gente vai conquistar muito mais. Quero agradecer demais a todas vocês, foi uma alegria. Obrigada a todo o nosso público que ficou com a gente nessa live toda. Obrigada a Libs Pharma por esse encontro tão lindo, por todas as nossas lives falando de saúde da mulher, saúde mental. A gente se encontra nas próximas lives, ao longo desse ano a gente vai ter muitas lives e você pode acompanhar o conteúdo das nossas causas no @SomosÚnicas, Sou única, sou muitas. E no @falar pode mudar tudo. Tem muito conteúdo bacana para vocês.